Hoje eu vou tentar entender, nesse vídeo, as implicações dos quatro Vs da produção. Esses 4 Vs eu já apresentei em vídeos anteriores, mas eu vou reforçar aqui. Eles são volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. Então isso é uma tipologia, né, das operações, as implicações dos 4 Vs da produção. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração da produção e o livro-texto base que eu estou utilizando é este aqui, é um livro apenas de introdução. Tem um link na descrição, inclusive é um livro que eu utilizei na faculdade, um deles, né? E estou passando tópico a tópico, sempre trazendo algum comentário. Este livro, estou no capítulo, atualmente, deixa eu ver qual capítulo que eu estou, que é o capítulo... As coisas vão avançando que a gente até... Bom, ainda é o capítulo 1, né? Porque é um livro gigantesco. E tenho tratado ultimamente sobre esses Vs da produção, né? Já gravei alguns vídeos sobre isso. E hoje o que nós vamos fazer? Então o que é que eu vou fazer nesse vídeo? Apenas tentar entender a tipologia de operações, entendendo ou aplicando isso aos 4Vs. Vamos ver aqui o que nós temos no texto. Vamos lá. Existe o V, por exemplo, volume, é um dos 4Vs da produção. Se esse volume é alto, ele implica em alguma coisa. Se esse volume é baixo, ele implica em outra coisa. Ou seja, as consequências de um volume na produção, os volumes ser alto ou ser baixo. Vamos ver então estas implicações, cada um no seu ver, né? Começando com o volume. Quando o volume de uma produção, e aqui produção entendido como qualquer situação em que envolva um input, um processo de transformação e uma saída, ou seja, uma entrada, entrou alguma coisa, transformou, saiu. Seja num comércio, seja numa indústria, seja num serviço, seja onde for. Sempre que ocorre esse processo de produção, de entrada, transformação e saída, isso é entendido como produção. Não é apenas fábrica, não. Vamos lá então. Quando o volume de uma produção é baixo, quais são as implicações? Primeiro, baixa repetição, cada funcionário participa mais do trabalho, menor sistematização e alto custo unitário. Então isso quando o volume é baixo. Baixa repetição, cada funcionário participa mais do trabalho, menor sistematização e alto custo unitário. E o contrário, quando o volume da produção é alto, quais são as implicações? Alta repetitividade, especialização de mão de obra, né, de trabalho, sistematização, sistemas, né, capital intensivo e baixo custo unitário. Você já viu aquela ideia de que por que uma distribuidora consegue vender a um custo menor? Porque ela tem um volume maior e o seu baixo, então o seu custo unitário é menor. Por que aquele mercadinho lá da esquina ele vende as coisas às vezes pelo dobro do preço? Porque ele tem um volume baixo, um volume menor, o primeiro V da produção. Logo, ele, por uma questão matemática, ele tem que vender ele tem um alto custo unitário, né? Só estou dando um exemplo assim do dia a dia, até bobo, né? Tá, então vamos para o segundo V da produção, que é variedade. Vamos começar então no caso dela ser baixa. Então, se a variedade da produção for baixa, quais são as implicações? Então, a variedade é bem definida. Se a variedade da produção é baixa, ela é bem definida, ela é rotineira, padronizada, ela é regular e tem um baixo custo unitário, quando a variedade é baixa. Agora, quando a variedade é alta, ou seja, as implicações são, ou serão, ela é flexível, ela é completa, atende às necessidades dos consumidores e existe um alto custo unitário. Então, a variedade, uma empresa ela possui diversos produtos, então ela tem maior variedade. Quanto maior for essa variedade, maior será o seu custo unitário. Quanto menor a variedade, menor será o seu custo unitário. Que é o que no fundo importa principalmente, né? Entre outras implicações que eu estou mencionando aqui. Terceiro V da produção, que é a variação da demanda. Variação da demanda. Quais são as implicações então quando ela é baixa? Vamos ver. Se a variação da demanda é baixa, ela é estável. Implica em quê? Em uma produção estável, rotineira, previsível, alta utilização e baixo custo unitário. Então a variação da demanda ela é baixa. Então ao longo da produção daquela empresa a demanda ela não varia muito. Logo a implicação é que a produção seja estável, rotineira, previsível, alta utilização da capacidade produtiva e baixo custo unitário. Agora quando a variação da demanda ela é alta, ou seja, não existe uma regularidade e que muitas coisas inclusive são sazonais. Em alguns momentos o pico de demanda está alto, em outro momento esse pico de demanda não existe. Então as implicações são
são as seguintes: capacidade mutante, mudança, né? Antecipação, flexibilidade, ajuste com a demanda e o alto custo unitário. E por fim, o último V da produção, que é visibilidade. Quando a visibilidade da produção é baixa, quais são as implicações? Primeiro, tempo entre a produção e o consumo, padronização, pouca habilidade de contato, alta utilização de funcionários, centralização e baixo custo unitário. E quando a visibilidade ela está alta, quais são as implicações? Tolerância de espera limitada, satisfação definida pela percepção do consumidor, necessidade de habilidade de contato com o consumidor, a variedade recebida é alta e existe um alto custo unitário. Aqui eu posso dar um exemplo de um aeroporto. Então lá no aeroporto você tem uma parte de todo aquele processo produtivo, daquela produção inteira que envolve o aeroporto, que é visível. São os atendentes das operadoras, enfim, todas aquelas coisas que você tem acesso, que você vê que está acontecendo, ali nós temos então um alto grau de visibilidade da produção. Mas pense que lá por detrás, naquele backstage, naquela produção que faz o aeroporto acontecer, que não está visível, também está ocorrendo produção. E ali nós temos então uma baixa visibilidade. E aí implica nessas situações que eu já mencionei aqui. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre isso, sobre os 4 Vs da produção: volume, variedade, variação da demanda e visibilidade. E conforme a empresa, isto pode ter implicações tanto por um lado como por outro, se é alto ou é baixo, né? Principalmente no seu custo unitário. Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre o quê? Vamos ver. Atividades da administração da produção. É sobre isso que eu tratarei no próximo vídeo, apenas mencionando eles, né? Mas serão alguns tópicos. Valeu! Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre as implicações dos 4 Vs da produção, a mais do ponto de vista textual.